abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Aos 23 dias do mês de abril de 1991, compareceu perante Sua Excelência o Presidente da República, Dr. Mário Soares, o Excelentíssimo Senhor General Vasco Joaquim Rocha Vieira, a fim de tomar posse do cargo de Governador de Macau, para que fora nomeado, por decreto do Presidente da República, número 22/91, de 18 do corrente, publicado no Diário da República, primeira série A, primeiro suplemento, ao número 91, de 19 do mês em curso. E tendo prestado a declaração de compromisso de honra, por Sua Excelência o Presidente da República, lhe foi conferida a posse do referido cargo. Em firmeza do que celebrou o presente auto, que depois de lido em voz alta, vai ser assinado por Sua Excelência e pelo empossado, e que eu, José Vicente de Bragança, Secretário-Geral da Presidência da República, fiz escrever e subscrevo. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhores Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Macau, Senhor Encarregado do Governo de Macau. Toma Vossa Excelência posse, Senhor General Rocha Vieira, do alto cargo de Governador de Macau, num momento de especial significado para a concretização e uma melhor definição das linhas de desenvolvimento futuro do território, nos termos da Declaração Conjunta assinada em 1987 pelos governos de Portugal e da República Popular da China. Com efeito, e como parece óbvio, o êxito do processo de transição, que deverá desenvolver-se até 20 de dezembro de 1999, e as condições da futura afirmação de Macau da sua autonomia e singularidade como região administrativa especial, no quadro do princípio um país, dois sistemas, dependem essencialmente da gestão dos próximos anos. É neste período decisivo que a vontade política comum de Portugal e da República Popular da China deverá gradualmente concretizar as bases fundamentais do futuro quadro político-administrativo de Macau para tornar viável e credível a preservação do modelo económico-social específico e que continuará a ser o seu depois de encerrada a fase de transição, como se prevê na Declaração Conjunta Luso-Chinesa. Como tenho procurado sublinhar em todas as oportunidades, trata-se de uma perspectiva de longo prazo que nos compete desenvolver e especificar nesta fase da administração de Macau. Assim, não é legítimo a ninguém pensar que o período de transição que nos separa de 1999 corresponde a uma lenta e inexorável retirada da última parcela do Império. Pelo contrário, constitui o início de uma nova era, particularmente rica e original, no relacionamento de Portugal com Macau
e com a República Popular da China e uma oportunidade histórica única de estabelecer, em bases duradouras, uma cooperação futura baseada no cruzamento de culturas, de interesses específicos e de necessidades decorrentes não apenas das razões de Estado, mas, sobretudo, do relacionamento livre e espontâneo das pessoas e dos agentes económicos e sociais em todos os domínios de atividade onde objetivamente existam convergências de vontades e de interesses. Tendo presente esta orientação global, que interessa tanto à China quanto a Portugal, torna-se claro que ambos os Estados estão obrigados a respeitar fielmente o espírito e a letra da Declaração Conjunta, tão original em si mesma e com tantas virtualidades futuras, prosseguindo dois objetivos primordiais na administração do período transitório: consolidar as condições de estabilidade, sublinhando sempre a singularidade do território, e assegurar as bases de um processo autónomo de desenvolvimento sustentado no quadro de uma progressiva harmonização económica do território com a economia do sul da China. O primeiro objetivo, a consolidação da estabilidade, constitui um pressuposto indispensável para garantir uma transição tranquila e, por isso, mais sólida e credível, baseada na confiança dos agentes públicos e privados, a quem fundamentalmente caberá a responsabilidade de construir o futuro de Macau. A proteção das condições de estabilidade do território projeta-se para além dos limites temporais do período transitório e terá de ser entendida no sentido mais amplo, envolvendo não apenas o domínio jurídico-administrativo no sentido estrito, mas também a esfera económica e financeira e o conjunto do sistema político ou institucional. Os passos que estão a ser dados nesse sentido pela Assembleia Legislativa de Macau e pelas demais instituições públicas e privadas do território mostram a consciência clara que hoje existe em Macau quanto a este primeiro objetivo. O segundo, o desenvolvimento, não só no plano económico, mas também social e cultural. E sublinho com maior ênfase este último aspecto, é essencial para que Macau possa vir a cumprir de facto o seu papel como polo de modernização e de inovação a nível regional, constituindo-se de facto, e não só em palavras, uma região administrativa especial, estrategicamente viável e, por isso, de grande utilidade para a China, o que implica fim do período de transição, que se continua a sublinhar a sua essencial autonomia. Este objetivo condiciona, obviamente, todos os outros. Se Macau não criar condições para existir como realidade económica relevante para além de 1999, construindo uma posição com um valor específico no delta do Rio das Pérolas e com um peso próprio no quadro global das relações da República Popular da China com o exterior, será difícil projetar no futuro o património histórico, cultural e político desenvolvido pelos portugueses na região e a sua utilização como instrumento privilegiado de expansão das nossas relações com a grande nação chinesa e com o Oriente em geral. Esta preocupação sustentou a estratégia de desenvolvimento e de modernização, cujas bases foram delineadas e lançadas nos últimos 3 anos, é de elementar justiça reconhecê-lo, sob a responsabilidade do governador Carlos Melancia, a quem desejo dirigir uma palavra de reconhecimento e de apreço pela forma como desempenhou, em condições difíceis, e não obstante os incidentes de percurso que espero venham a ser totalmente esclarecidos, a missão de lançar os fundamentos da estratégia da administração portuguesa no território,
depois da assinatura da declaração conjunta. Desejo igualmente, nesta oportunidade, agradecer os esforços desenvolvidos pelo Sr. Encarregado do Governo, Morteira Nabo, e por toda a equipe que assegurou a normalidade da vida do território após a demissão, a seu pedido, do engenheiro Carlos Melancia. Cabe-nos agora aprofundar com determinação, confiança e realismo a orientação estratégica já definida, ajustando-a quando necessário à evolução da realidade e desenvolvendo-a em todas as suas dimensões, e não apenas económica, sem as quais não será possível garantir a Macau as instituições necessárias para cumprir o princípio um país, dois sistemas, defendido pelas autoridades chinesas e subjacente ao projeto íncito na Declaração Conjunta Luso-Chinesa. O trabalho desenvolvido nos últimos anos e os indiscutíveis progressos alcançados em todos os domínios testemunham eloquentemente o interesse com que os portugueses se dedicam à preparação do futuro do território. Macau é hoje, como tenho frequentemente dito, um grande desígnio nacional, que temos o dever de assumir coletivamente como uma das prioridades fundamentais do Estado no plano externo, procurando uma permanente convergência na atuação de todos os órgãos de soberania e evitando no território as querelas menores da pequena política ou dos interesses mesquinhos e de circunstância. O que conta é o futuro e em Macau, fiéis à declaração conjunta, temos todos de ter a plena consciência disso. Estamos a fazer história e a descobrir um caminho original de um alcance e um valor que se projeta muito para além de nós. Sr. General Rocha Vieira, tem Vossa Excelência à sua frente uma enorme responsabilidade a cumprir e um exaltante desafio a enfrentar. Estou seguro de que é o homem indicado para este momento particular que vive o território. As suas qualidades de inteligência, de ponderação e o raro sentido dos equilíbrios políticos tão necessários que demonstrou, com coragem por todos reconhecida no exercício de outras altas funções, são uma garantia de inestimável valor. O acolhimento unânime que mereceu em todos os setores a notícia da sua nomeação para governador de Macau e, em especial, a solidariedade que lhe manifestou a Assembleia Legislativa de Macau, aqui representada pelo seu ilustre Presidente, a confiança que lhe é testemunhada por igual pelo Presidente da República, pela Assembleia da República e pelo Governo de Portugal, significam que se concentram na sua pessoa uma grande esperança e, como disse, uma enorme responsabilidade. Não duvido que, consigo, os grandes objetivos de Portugal para Macau serão exemplarmente cumpridos, que saberá administrar com dignidade, competência e rigor um legado histórico de 400 anos e que defenderá com firmeza o futuro do território e da sua população nos termos da declaração conjunta. Um futuro que desejamos seja de progresso, de liberdade e de paz, no cruzamento de culturas e na convivência harmoniosa das pessoas, portadoras de direitos inalienáveis e, como tal, devem ser respeitadas na sua própria condição humana. Muito obrigado. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, Senhores Membros do Governo,
Sr. Presidente da Assembleia Legislativa de Macau, minhas senhoras e meus senhores, as responsabilidades que assumo a partir de hoje como Governador de Macau decorrem diretamente da confiança que Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, me concede. É, antes do mais, uma manifestação de confiança pessoal com a qual me sinto honrado e que espero continuar a merecer no exercício destas funções e no cumprimento destas responsabilidades. Como sempre acontece com as expressões de confiança pessoal, que se justificam precisamente nas funções políticas mais delicadas, onde é essencial garantir uma perfeita e continuada sintonia de intenções e de objetivos, essa confiança é revogável a todo o tempo em função do entendimento que o Presidente da República faz do interesse nacional. Sou Governador de Macau por escolha pessoal de Vossa Excelência e sei-lo-ei apenas enquanto considerar útil a minha função no quadro estrito das minhas responsabilidades. Para além da sua confiança pessoal, o Sr. Presidente da República expressa também, como representante de todos os portugueses, o empenhamento nacional na procura das soluções políticas adequadas para o território de Macau. Muitas coisas estão em jogo e em causa em Macau, e é curto o tempo para lhes encontrarmos as respostas adequadas. Mas não pode haver dúvidas sobre a responsabilidade nacional em não desperdiçar nenhuma oportunidade para que as boas respostas sejam formuladas e concretizadas. Desde logo, está em causa a demonstração de que Portugal quer e sabe estabelecer formas políticas de cooperação abertas, criativas e justas com outros povos e outras nações. Portugal e a República Popular da China estabeleceram compromissos solenes na declaração conjunta que regula o futuro imediato do território de Macau. E nenhuma das partes, em nome das regras das relações internacionais e da sua dignidade própria, pode esquecer essas responsabilidades assumidas da base do respeito mútuo e da cooperação leal. A Portugal compete cumprir a sua parte desse entendimento conjunto, sabendo que só assim poderá proteger os interesses da população do território de Macau. Só assim poderá reforçar as suas relações de amizade com a República Popular da China. E só assim poderá Portugal afirmar os seus objetivos de longo prazo, não só naquela zona do mundo, como em todas as outras áreas, onde se expressam as suas linhas de política externa e de cooperação. Esta é uma das vertentes do interesse nacional em relação a Macau, para a qual estou certo que encontrarei a melhor colaboração de todos os órgãos de soberania, sem dúvida essencial para que se possam encontrar as melhores respostas políticas, económicas e jurídicas para as questões que terão de ser equacionadas e resolvidas nos próximos tempos. A Constituição portuguesa é clara ao atribuir ao Presidente da República a responsabilidade da condição política superior dos assuntos de Macau. Mas todos sabemos, não só pela experiência, mas também pelo mais elementar bom senso, que muitos aspectos da evolução da economia de Macau, da política externa portuguesa relevante para Macau e da organização jurídica do território só serão bem resolvidos no quadro de uma real cooperação institucional. Estou certo que não faltará a Macau o apoio de Portugal, naturalmente traduzido no empenhamento continuado de todos os responsáveis institucionais. E estou convicto que não me faltará o conselho avisado de todos aqueles que conhecem a complexidade dos problemas e a delicadeza da situação local. Não é esta a oportunidade adequada para expor, com detalhe, as linhas programáticas que espero cumprir como Governador de Macau. Tenciono fazê-lo nos quadros institucionais próprios de Macau, depois de ter trabalhado com a pequena equipa que me vai apoiar diretamente e depois de ter auscultado as opiniões das entidades mais representativas do território. No entanto, considero ser minha obrigação expor, desde já, as linhas gerais que me orientam e que julgo poderem realizar simultaneamente os interesses da população de Macau,
da República Popular da China e de Portugal. O território de Macau tem condições e tem a oportunidade excepcional de prestar um serviço de grande valor a uma vasta região do sul da China, contribuindo, no quadro do lema Um país, dois sistemas, para desenvolver na zona formas diversificadas de organização económica abertas às rápidas mudanças da economia mundial. Se conseguir aproveitar esta oportunidade de explorar estas potencialidades, Macau terá conquistado, pela sua qualidade própria, o direito a ser uma cidade aberta, próspera, dinâmica e tolerante, com indiscutíveis benefícios para todas as partes envolvidas. Este grande objetivo, que é ainda um objetivo possível e realizável no prazo que temos à nossa frente, será também a mais eficaz defesa de Macau como símbolo histórico da coexistência entre o Ocidente e o Oriente, onde a Europa é representada por Portugal e a Ásia pela República Popular da China. Para Portugal, este não é um objetivo menor dentro do quadro dos nossos interesses nacionais. Estendo em causa a continuidade dos traços culturais e humanos da nossa presença no Oriente, está também em causa um outro valor que é imaterial, porventura demasiado abstrato para merecer as emoções políticas conjunturais, mas que poderá muito bem vir a revelar-se essencial no nosso futuro. Refiro-me concretamente à nossa capacidade para cooperar, para trabalharmos com outros povos, adaptando-nos às condições locais, sem quaisquer intuitos de exploração. Se soubermos contribuir para que Macau dê um salto qualitativo na sua função regional e mundial, teremos cumprido a nossa obrigação para a defesa dos interesses da população do território, mas também teremos provado algo mais, que afirma a identidade portuguesa e a nossa capacidade para reforçar os laços de amizade com outros povos. Neste quadro global, será compreensível que as duas vertentes de ação imediata que me orientam sejam o reforço da estrutura institucional e organizativa ajustada às necessidades do território para o longo prazo e, simultaneamente, a consolidação de uma estratégia de desenvolvimento adaptada às oportunidades e aos meios existentes, sem qualquer ameaça de desequilíbrio financeiro que ponha em causa o futuro. Muito está já delineado no sentido de realizar estas duas vertentes. E cumpre-me, por isso mesmo, saudar nesta ocasião o trabalho meritório realizado pelos que me antecederam nestas responsabilidades. Não esqueço que tiveram muitas vezes de fazer frente a situações de extrema complexidade e melindre, nem sempre relacionadas ou originadas com as questões de real interesse para o território de Macau, e que, como é para todos evidente, em nada contribuíram para a realização dos objetivos que interessam a Portugal. O novo governador de Macau não esquece as realizações dos que o antecederam e não é meu objetivo ou minha intenção alterar as linhas mestras que souberam lançar e que se revelem úteis para o futuro. Seria injusto e não teria eficácia. O tempo que nos resta para cumprirmos a parte que nos pertence na garantia do futuro de Macau e da sua população não oferece margem para novidades estratégicas e, pelo contrário, exige um esforço persistente de aperfeiçoar o que está iniciado, dentro das vertentes básicas de uma arquitetura institucional própria, uma administração eficiente e uma estratégia de desenvolvimento com sentido de longo prazo. Justamente porque o tempo disponível para a administração portuguesa do território é curto, será objetivo permanente da minha orientação política limitar as tensões e a instabilidade da transição para, pelo contrário, reforçar as possibilidades e as condições de continuidade que estão concebidas na Declaração Conjunta e que, por certo, serão retomadas e reforçadas na Lei Básica. A transição não tem de ser ruptura e não o será para benefício de todos se soubermos estruturar uma administração com capacidade de funcionar bem para além de 1999, se conseguirmos dotar a estratégia económica de Macau com as infraestruturas que projetam o seu papel na região e nas relações económicas mundiais,
se tivermos o talento para dotar o território com um sistema jurídico que seja útil à segurança dos seus cidadãos e se mantivermos com coerência o valor essencial da participação política, que respeita a separação de poderes entre o Executivo e o Legislativo. Compreende-se, por certo, que neste quadro de grandes objetivos que aqui enunciei, esteja com preocupação constante, como objetivo último, servir Macau projetando no futuro, estruturando as condições de continuidade para além do tempo da nossa responsabilidade administrativa direta. E igualmente se compreenderá, por maioria de razão, que na administração do presente e do futuro de Macau só deva estar quem tenha por vocação servir o futuro do território, contribuindo para o nascimento, em 20 de dezembro de 1999, da região administrativa especial de Macau, da República Popular da China. Sr. Presidente da República, as responsabilidades que me transmite neste ato de posse exigem uma dedicação indiscutível aos interesses de Portugal. Implicam também, para que possam ter êxito, um empenhamento total na defesa dos interesses da população residente de Macau, assegurando-lhe um sentido de estabilidade e de continuidade, que esteja garantido pela sua viabilidade económica, pelo seu papel regional e mundial, pela sua singularidade política, jurídica e administrativa. Por isso, procurarei reforçar aquelas linhas mestras que são essenciais para a viabilidade futura, superando os pormenores e os procedimentos que no passado contribuíram para perturbações marginais ou para atrasos na realização dos projetos que forem necessários para concretizar as potencialidades existentes. E justamente porque é a nossa obrigação assegurar um futuro estável e viável para Macau, sem cortes de continuidade, tudo farei para manter a sintonia que tem existido entre Portugal e a República Popular da China, esclarecendo os nossos objetivos, explicitando as finalidades das decisões tomadas e afirmando, nos princípios e nas práticas, a legitimidade da nossa presença histórica no Oriente. Com a sua orientação política superior, Sr. Presidente, e com a colaboração institucional de todos os órgãos de soberania, estou confiante que Macau, a República Popular da China e Portugal verão os seus laços de amizade e de cooperação reforçados, permitindo concretizar o exemplo de uma transição que seja um tempo de estabilidade das populações e das instituições, um tempo de continuidade dos valores e dos objetivos, um tempo de futuro. Muito obrigado. Cuidado, não é? Também andava atrasado os conhecimentos. Fala bem. Sr. Primeiro-Ministro, mais uma vez, muito obrigado por estar. Está-se bem?
Falei há bocado com ele. São diferentes? Não. Vamos voltar, tudo bem? Está a explicar isso. Bom? Tudo bem? Não, foi apreciado. E já está nomeado para eles nomearem. Eu agradecia que não quisesse ir com os cabos ligados. Desculpa aí, não foi. Não, tem todo o respeito.
A vista onde é que chega? Vais encontrar uma data de gajos. Mas Os secretários aqueles que gostavam de sair. Claro, aqueles que estão a pensar ser. Carlos.